O projeto Pensar e Fazer Arte e o GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, apresentou, no final do primeiro semestre de 2015, a aula aberta intitulada Retrospectiva das 115 entrevistas do Pensar e Fazer Arte, que objetivou mostrar um pouco do vasto material educacional, artístico e cultural inserido nas 30 aulas abertas e nas 115 entrevistas com personalidades do mundo da educação, arte e cultura. Para esta aula aberta, selecionei trechos das entrevistas que fizeram parte da apresentação. Com vocês agora, o terceiro programa de uma série de 3. Muito obrigado. E veja, Rui, o que o educador deve perceber sobre sua disciplina, em sua opinião? Pois é, perceber que a sua disciplina é parte de um saber maior. A sua disciplina está inserida, entende, num saber que é único. Não existe, aliás, os gregos já sabiam disso, né? Ele chamava de sofia, né? O conhecimento, a unidade do saber. E, no entanto, neste sentido, nossos professores ainda enxergam isso fragmentado. Infelizmente. Lamentavelmente. E qual é o papel do diálogo para não haver essa fragmentação? Pois é, o diálogo começa com o autoconhecimento. Se não existir o conhecimento de si mesmo, que Sócrates chamava do princípio de toda sabedoria, se não existir isso, nós vamos ter cegos conduzindo cegos. Um professor que ignora sua própria identidade, literalmente, ele não sabe o que ele está fazendo. Concordo. Aí é que vem aquela famosa frase do cristianismo, a última de Jesus Cristo, quando ele diz: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Fica muito pesado, às vezes, coisa que eu não vejo em você, graças a Deus, entende? Quando vai se dar uma muda e não se ouve, um quinteto você não ouve as vozes. Exatamente. Isso é uma crítica frequentemente feita em ópera, né? Porque o que acontece? Os maestros, eles querem competir com os cantores, né? E se esquecendo que nós estamos falando de música acústica. Nós não estamos falando de música amplificada, entendeu? Eu não estou com o microfone ali no meio para amplificar a voz do cantor, de tal forma que eu posso jogar ele lá em cima e a orquestra lá embaixo. Né? Nós estamos falando de padrões acústicos. Está todo mundo fazendo arte sem microfone. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com aquela orquestra que você está na mão para não jogar a orquestra em cima de um cantor, né? E fazer com que a voz daquele cantor jogar de tal maneira, o volume da orquestra de tal maneira que apague completamente a voz daquele cantor, por mais potente que ela seja. Então aí vai do conhecimento, da competência e do conhecimento do métier de cada maestro. Saber ouvir. De saber ouvir e saber fazer. Outra coisa muito importante, Cláudio, é acompanhar o cantor, porque o cantor é uma psique diferente, não é? Você acompanhar um violinista ele pode estar gripado, ele toca. Um cantor gripado, para ele cantar é um problema, porque o instrumento está aqui dentro. Sim. Você entende? Ele carrega. Isso é um exemplo muito rápido que eu dei, mas por quê? Para dizer que fatores psicológicos influenciam o canto de uma maneira muito mais do que influencia um instrumentista. Como a música entrou na sua vida? Você teve apoio de sua família? Quem lhe apoiou? Alguém lhe levou ao teatro? Você ficou fascinado? Como é que foi? Eu estudava aqui em São Paulo no Liceu Coração de Jesus, a escola do Campos Elíseos. E na época, acredito ainda hoje, tem um coro a escola, o Coral Canarinhos do Liceu Coração de Jesus. Sim. E eu fiz um pequeno teste. Todas as classes da terceira, quarta série faziam esse teste, que nada mais era do que cantar o Parabéns a Você. Então, as crianças em fila entravam na sala de audição, onde o maestro João, na época, era o maestro do coro, falecido maestro Seu João. Ele tocava o Parabéns a Você, uma tonalidade para a criança cantar. Eu cantei o Parabéns e ele ouviu e disse: sua voz é bonita, é afinadinha, tal. Você gostaria de entrar no coro? Eu fiquei encantado, né? Eu falei: nossa, entrar no coro, era tradicional na escola, tudo. Disse a minha mãe, disse aos meus avós, a minha família, e na hora eles me apoiaram para isso. Então, o início se deu a partir dessa possibilidade na escola. Um coro infantil, nada mais do que uma diversão para uma criança, mas a partir dali eu comecei a pegar gosto pela música. No coro eu aprendi algumas canções em outro idioma. Não só aprendi um trecho do Va Pensiero, de Nabucco de Verdi, e eu me lembro, meu bisavô italiano de L'Aquila, que
assobiava vá pensiero em casa e eu com 6, 7 anos já cantando, aprendendo um pouco de italiano. Era uma magia para uma criança tudo aquilo. E a família sempre apoiando. Participei de um outro coral de uma multinacional. A minha mãe, inclusive, entrou nesse coro para cantar comigo, para me apoiar nisso. Ela não cantava, mas ela acabou entrando, aprendendo um pouco de música para cantar comigo. Que maravilha! Até se deu o momento em qual eu disse, essa é o que eu quero seguir, a música é a minha vida, eu vou me aprimorar, eu vou estudar, eu vou começar a trabalhar com isso. E fui entendendo um pouco também que eu poderia me autofinanciar, não? No caso, com 13 anos eu já fazia evento cantando em casamento, em festa, formatura. Essa precocidade artística que você sempre teve, já quando entrou na faculdade já tinha essa precocidade, ela não foi sozinha, não é? Você deve ter tido vários mestres aqui, um deles o Benito Maresco, que infelizmente nos deixou. Verdade. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação que você teve com os mestres, com as escolas, e o que essas escolas te propiciaram quando você deu início à sua carreira. Eu sempre digo, eu deixei o Brasil porque o Brasil me deu essa condição de deixá-lo. Eu fui muito bem preparado para fora, para enfrentar a fase final dos estudos, que era como se fosse um master, uma pós-graduação, no nosso caso, aperfeiçoamento em canto lírico. E essa relação estudo foi a base e é a base ainda de tudo hoje. Disciplina, né? Disciplina, corretamente. A disciplina, o estudo... Sem disciplina. Até uma questão não tanto técnica musicalmente, eu digo, mas uma questão mesmo de vida. Você está em instituições boas, você cria um núcleo de relacionamento, que você faz a interação com diversos tipos de pessoa, cultura, classe social e diversas outras. Isso te dá base para a vida, porque enfrentar a vida, muito mais no nosso caso, viajando, correndo, não é tão simples. Então eu cito que o estudo foi fundamental. A relação minha, eu sempre fui muito bem-vindo em todas as instituições onde eu estudei, com as pessoas com quem me relacionei, com os professores, os maestros. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, muito aberta. E recebia deles, a abertura que eu dava, eu recebia também deles essa abertura. E o relacionamento era um dos mais fantásticos possíveis. E tenho ainda hoje contatos com alguns maestros, inclusive tem um repassador, que é o maestro Bruno Rochella, que é fundador da USESP, que ainda, inclusive, acaba a gravação do programa, vou repassar o repertório que eu estou indo fazer para a turnê que estou dando sequência. Então eu continuo a relação. O Jaime, inclusive, o maestro Jaime, temos na Rússia. Vou para a Rússia e eu estou preparando esse repertório. Então... Este ano o tema também para você que gosta muito da arte foi muito propício. Sim, o tema A Arte na Arte de Educar, uma visão além do intelecto, que é a proposta da Legião da Boa Vontade para a educação, que a gente possa olhar além da formação, além da informação, essa formação interior do ser humano. Então, os valores éticos, ecumênicos, espirituais, ali você percebeu um ambiente totalmente ecumênico, agregando, né? O momento para a educação é de agregar. Nós temos crianças e jovens precisando de muitos bons conceitos que possam dar significado a essa aprendizagem intelectual, que precisa ser de excelência, cada vez mais, para que eles possam ir para as melhores faculdades, dar continuidade, né, à sua carreira acadêmica, mas se a gente não tratar dos valores, é assim que nós pensamos na LBV. Se não houver esse olhar e essa visão além do intelecto, é a proposta de José de Paiva Neto. Aliás, eu trago um livro para oferecer a você. Obrigado. O livro é Urgente Reeducar. Muito obrigado. Traz os conceitos dessa pedagogia da Legião da Boa Vontade. Muito obrigado. E como você disse, naquele momento ali, com a organização, tomando conta para que todo mundo se sentisse bastante envolvido, nós tínhamos ali todos os níveis, né? Então, aqueles que trabalham desde a educação infantil, nós pegamos geralmente os professores da educação básica. E aqueles professores também universitários que estavam ali, todos aqueles que vieram ouvir, como ouviram a sua palestra, saíram também assim felizes, enriquecidos com uma bagagem maior, né? Somados nos seus conhecimentos a tantos outros que eles receberam. Que é a oficina de bem-estar. Fale um pouco mais a respeito dessa oficina de bem-estar. A oficina de bem-estar, ela surgiu de uma brincadeira, porque eu sempre achava assim, que você se forma em psicologia não é para rotular a pessoa, mas sim para proporcionar bem-estar. E de início, o meu sonho era ter uma equipe multidisciplinar que trabalhasse corpo, terapias alternativas, a parte mesmo de psicoterapia,
todos imbuídos no bem-estar. Aí eu tive todo um desenvolvimento durante 14 anos de palestras e cursos na área de bem-estar, envolvendo música, musicoterapia, movimento. Logo em seguida, eu acabei utilizando de tudo isso a nível de consultório, a nível clínico. E atualmente a gente fez uma somatória, nós temos um site com a proposta de bem-estar e a nível clínico nós temos a terapia, a técnica psicoterápica, que é só para desenvolver essa contemplação de si, o bem-estar. E o que vem a ser a educação biocêntrica? A educação biocêntrica é algo que não é meu, é do Rolando Toro, o precursor da biodança. Quando a gente chama de educação biocêntrica, é uma educação centrada e voltada para a vida. Então, o princípio da biodança, bem como da educação biocêntrica, é o princípio biocêntrico. Você tem a vida como fonte de tudo, como centro de tudo. O universo existe porque há a vida. O projeto Pensar e Fazer Arte tem a grata satisfação de entrevistar o coordenador, professor Dr. Cláudio Piccolo. Esse programa tem como proposta atender às inúmeras solicitações dos telespectadores do canal universitário que estão assistindo às 70 entrevistas já realizadas pelo professor Dr. Cláudio Piccolo. E como você foi se afastando desse sentido artístico, como foi para você se afastar da arte factível, né? Como você não fazia mais arte? Não, eu fazia mais arte porque eu dava concertos de câmera, eu certo, não fazia mas ao mesmo no tempo coro. Você foi abandonando cada vez mais a carreira artística. Eu fui abandonando cada vez mais a carreira artística porque não há tempo. Como foi isso? Foi sentido, foi traumático, foi... Não foi traumático, porque eu acho que uma decisão bem tomada não faz com que você se desligue da arte, porque a arte e eu estamos ligados o tempo inteiro, você sabe muito bem disso. Claro. Quer dizer, principalmente em aulas, né? Então, para mim, não foi traumático. E você não dialogue com o maior número de pessoas, inclusive como foi a recomendação que você me fez. Vamos fazer uma linguagem mais simples. E isso é também um objetivo da verdadeira psicanálise, né? É que a gente consiga se comunicar. O maior alcance de pessoas possível. Exato. Realmente aprendendo um pouquinho mais, porque a cada momento, a cada dia, ontem mesmo, nós fizemos aqui no Centro Cultural de São Paulo, pela manhã, e é um trabalho voluntário, professor. E ontem eu fiz lá algumas oficinas. Se você conhece o Centro Cultural São Paulo? Eu falava, eu estou assim na laje, né? Ali eu tenho um gramado, eu lá na laje, dando um sol danado, fazendo uma oficina do sentido, as pessoas com os olhos vendados. Então, nós trabalhamos com alimento, com todo o sensorial de visão, de tato, de paladar. Então, os 5 sentidos nós trabalhamos com os olhos vendados, os não vendados, os sabores amargo, doce, o crocante. Então, essas brincadeiras, não importa a idade, não é? Não importa a cultura, não importa o fator social, o econômico. O alimento, realmente, sem ele nós não vivemos. O alimento é bendito e espero que Deus dê a todos a abundância que Ele tanto... Deus quer uma vida abundante, não é? Abundante de alimento, abundante de bondade, de carinho, de afeto, de bem ao próximo. Né? Mas de sabedorias para você saber o que você coloca no seu prato. Tem muita responsabilidade nesse prato, né? E tem, assim, aquela conexão de você olhar o seu prato e ver que ele está conectado com alguma coisa muito maior, que lá existia um produtor. Então, quando você percebe o seu prato e percebe o seu carrinho de supermercado com outro olhar, que aquilo vai te nutrir. Então, eu digo assim, eu saio do médico com uma receita médica e vou para a feira comprar as vitaminas, né? Então, isso é uma coisa muito especial. A Ópera d'Arte. A Ópera d'Arte. Discutir com os alunos e com os colegas, então, a obra Carmen,
na contemporaneidade, no tempo presente, o que significa discutir a liberdade, a força, né, de uma mulher, a figura da mulher, as regras sociais, os controles, né, enfim, o que a história de Prosper Mérimée nos apresenta na ópera Carmen, a música de Georges Bizet, que é uma música que nasce como música erudita, mas hoje é cantada pelos 4 cantos, né? Realmente é uma música popular. É uma música popular hoje, né? É uma ópera das mais representadas, reapresentadas em todo o planeta. E também discutir as figuras que ocupam o lugar da Carmen, né? As cantoras, os cantores que fazem os papéis da Carmen. E no caso Maria Callas, o que significa ser um artista de uma ópera, de uma obra como a Carmen. Foi naquele contexto, naquela discussão que nós nos colocamos esses problemas. Né? No meio de muita risada. Aliás, um jantar todo... Né? Exatamente. Nós não sabíamos, quando começávamos a falar sério, daqui a pouco piada, daqui a pouco... Porque nós não sabíamos quem escolher, não é? Nós fomos convidados, não é, pela Berenice? Sim, exatamente. Pelo curso de Cultura e Cidadania da PUC. Exatamente, imediatamente Berenice levou isso para o departamento, né? E ela, em Cultura e Cidadania, na disciplina Cultura e Cidadania, apresentou essa possibilidade e fomos convidados a realizar, e realizamos. E realizamos. Aliás, como aula magna, né? Foi como uma aula magna. E como nós organizamos esse evento? Você poderia falar ao telespectador como nós organizamos este evento? Isso é, o que foi necessário para a feitura desse evento interdisciplinarmente? Então, cada um de nós, isso foi muito interessante, cada um de nós se ocupou de um aspecto, né, da obra. Se eu bem me recordo, você coube justamente a Callas, né? Que mais tarde viria a ser meu objeto, a minha metáfora dentro do meu doutoramento. E você depois desenvolveu, aprofundou, estendeu para o doutorado, aliás, magnífico trabalho. A Berenice se encarregou de toda a infraestrutura, de toda a articulação do trabalho, da conexão entre a ópera, a Maria Callas e aquilo que coube a mim, que foi, digamos, o aspecto mais filosófico, mais teórico, a interpretação da ópera como metáfora para a contemporaneidade. Eu entrei na PUC em 2006, no curso de letras em inglês, e conheci aqui professores muito legais, que souberam desenvolver muita coisa em mim que eu não tinha ideia de que eu era capaz. Tais como, Raoni? Bom, começando com você, eu aprendi a educar, né? Aquela coisa da interdisciplinaridade, de você conhecer o aluno, você se conhecer e tirar dessa interação entre os dois a arte, né? Usar a arte para educar. E foi muito legal que nas suas aulas eu percebi que a gente pode usar a arte como instrumento de educação. Como principal instrumento, não é? Como principal material didático, eu diria. Exatamente. E nas suas aulas também eu acho que eu aprendi a conhecer o aluno, porque você dava muito tempo para os alunos falarem, para todo mundo se conhecer, para os alunos se conhecerem o professor e o professor conhecer o aluno. Eu acho que aquela interação que a gente teve nas suas aulas foi uma coisa muito legal, aquele espaço que os alunos tinham para falar quem eles eram, o que eles gostavam e por aí vai. Bom, nesse espaço que você dava para os alunos falarem quem eles eram, o que eles queriam fazer, onde eles queriam chegar, foi que eu falei, me expus para todo mundo, falei sobre o meu gosto por cinema, tudo que eu conhecia, tudo que eu já sabia, tudo que eu queria ainda estudar sobre a história do cinema americano e europeu. Então, eu acho que você conseguiu ver um potencial nisso, minha paixão pelos filmes musicais e explorou bem isso, daí surgiu o convite. Eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho a respeito de como começou isso na sua casa. Eu tive desde pequeno a arte muito presente na minha vida. Minha mãe é professora de educação artística, formada na Faculdade de Belas Artes em História da Arte. E meu pai, ele é jornalista, mas ele também tem a arte como uma coisa muito importante para ele durante a vida toda.
Meus pais se conheceram num curso de teatro. Eles fizeram um grupo, se apresentaram e foi assim que eles se conheceram. Então, desde então, acho que já estava determinado já que a arte ia ser importante. E meu pai sempre foi muito fã de cinema. Ele adora filmes clássicos, tem todos os filmes do Chaplin, sabe? Então eu cresci assistindo Chaplin em casa, assistindo O Mágico de Oz, que foi desde pequeno meu filme favorito. Então eu sempre tive isso muito presente, sabe? Foi uma coisa que... E isso te fascinou? Não, com certeza, com certeza. Acho que eu via como fascinava eles também, não tinha como não me deixar levar, como não entrar nisso tudo junto com eles. O outro ponto, a respeito ainda da trilha sonora que você apontou, é que nós temos um exemplo clássico de como a trilha sonora é absolutamente fundamental no cinema, que é o filme de Hitchcock, Psicose, que a contribuição de Bernard Herrmann para o filme é crucial, embora Hitchcock sempre afirmasse o sentido de que o cinema é imagem e que tudo deveria estar a serviço, portanto, dessa imagem. Ele sabia muito bem dos grandes compositores e Bernard Herrmann trabalhou em vários filmes de Hitchcock. Em Psicose há um momento muito importante da famosa cena do assassinato no chuveiro, que Hitchcock dá a seguinte informação para Bernard Herrmann. Ele diz: eu não quero música, não é? Só o grito. Na sequência do chuveiro. E Bernard Herrmann, mesmo assim, compõe a música. E a hora que ele compõe, ele mostra para Hitchcock a música, e Hitchcock não teve coragem de tirar a música, não é, do filme. Então isso é muito importante para a gente avaliar o alcance da imagem para a recondução do som e, ao mesmo tempo, como que a trilha sonora ela vai emoldurar a imagem com muita competência. Nós temos grandes exemplos disso, inclusive hoje, no cinema. Não é? Esse texto nasceu a partir do momento que a mídia, em geral, no Brasil, começou a divulgar artigos sobre o material didático que está em uso pelo governo para o ensino de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, material chamado Por uma Vida Melhor, que vários jornalistas acabaram, de uma certa forma, criticando esse material, porque ele tem algumas passagens que fazem alusão ao ensino do que a gente chama na academia de variação linguística. Então, por conta disso, por conta de como foi colocada essa questão pelos jornalistas, de uma forma que academicamente não é aceita, de uma forma que a gente vem estudando ao longo de vários anos, e a gente tem algumas opiniões que são um pouco diferentes, não gostamos de alguns tons do jeito que foram colocadas as coisas, então falamos, eu acho que como alunos, como a primeira turma a entrar no mercado de trabalho, depois desse triste incidente do jeito que foi colocada a coisa, a gente deveria fazer um texto em conjunto, a classe toda achou que a gente deveria mesmo. Claro que não são todos os alunos que estão aqui, mas estamos em 17, isso é um número bem grande, se for para pensar. Então, são 17 autores desse texto, que está bastante divulgado pela internet, que está bastante polêmico, que foi parar no blog do Luiz Nassif, que foi parar em vários sites importantes, mas claro que ainda não foi publicado na mídia impressa e provavelmente não será. Né? Por isso a gente agradece bastante a oportunidade de estar aqui, que isso vai mudar bastante a expansão da coisa e vai dar voz a gente. É interessante quando nós falamos em direitos humanos, né? Para chegarmos na chamada definição de direitos humanos é necessário fazermos uma breve construção histórica, né? Os direitos humanos, na realidade, não é que são divididos, mas nós podemos dizer classificados em 3 gerações, aliás, 4 gerações hoje de direitos humanos. Para que a gente possa entendê-lo, essa primeira geração dos direitos humanos, elas foram construídas, né, no período ainda onde havíamos a chamada luta pelas liberdades, com as declarações que iniciaram em 1776, as declarações norte-americanas, e aí passamos para a declaração francesa, e esta sim, a de 1789, é que surtiu grandes efeitos, né? E a partir daí nós vamos ter alguns instrumentos, ou um dos primeiros instrumentos, que é o denominado instrumento de direito humanitário, direito internacional humanitário, que surge em 1864. Bom,
E aí inicia a primeira luta, que é denominado geração. Isso é só uma geração de classificação, não é que isso se conclui com uma outra geração e se resolveu uma. Então nós vamos ter a primeira geração, que é formada pela geração das liberdades, as lutas pelas liberdades, o direito de ir e vir, o direito de livre pensamento, né? O direito de propriedade. Então essas lutas, elas são até hoje permanentes. Apesar de se ter o início nesse período de 1700 e, enfim, em relação a essa luta, nem todos os sujeitos, nem todos os povos foram abrangidos, né? Haja vista os povos negros, haja vista as mulheres, haja vista os proletariados, enfim. E aí nós vamos caminhar por uma segunda geração dos direitos humanos, que é denominada geração dos direitos sociais. Por isso que estou estudando outra vez aquela língua que só se fala em um país. Bom, e aí fomos elaborando assim, então falei, você me corrige, tem autoridade, sendo eu seu professor, de me corrigir. Falei, porque eu não me enxergo. Então ele foi assim, olha, Hugo, não exagere, ou exagera, ou não é, mostra assim. Ele me foi encaminhando um pouquinho. Agradeço muito a ele, né? Aí eu falei assim, bom, vamos fazer uma homenagem à minha carreira, mas minha carreira é muito extensa, então não posso fazer um solo que dura 50 minutos porque caiu morto. Então assim, vamos fazer o primeiro que eu fiz na minha vida, que foi folclore. Depois vamos o mais importante era o Ballet de Cuba ou Stuttgart. O Ballet de Cuba era Lago dos Cisnes, Giselle, que é a Forte de Alicia Alonso. Falei, não, é para Stuttgart, eu vou fazer Romeu e Julieta. Vou fazer a dança dos, chama dos, como chama? Não é almofadas. É uma dança típica daquela época. E eu era o Romeu, eu era o pai, eu era a mãe, eu era a Julieta, eu era... Não tinha um personagem definido, com uma máscara. Então eu tentei assim, que a gente nessa dança usava a máscara, que é quando o Romeu encontra a Julieta. É um baile de máscaras que eles se encontram, né?